projeto de lei do mesmo partido, 397-10, cria Conselho Nacional para as Tecnologias da Informação e da Comunicação. E para apresentar os dois projetos, vou dar a palavra para o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP, com este agendamento, promove o debate de propostas concretas na área das tecnologias da informação e comunicação, com um projeto de lei e um projeto de resolução. O projeto de lei que trazemos a plenário propõe a criação do Conselho Nacional para as Tecnologias da Informação e Comunicação. Trata-se de um órgão consultivo junto do Governo, contribuindo com o testemunho, a análise e a proposta que resultem da experiência concreta dos vários agentes e instituições neste domínio. A composição e os próprios objetivos deste Conselho Nacional correspondem a uma estratégia de participação ativa, representativa e qualificada na definição das políticas públicas na área das TIC. Com este organismo, propõe-se o envolvimento e o contributo do meio académico e científico, das organizações sindicais e empresariais, do associativismo e da cultura, dos consumidores e dos utilizadores das tecnologias, do poder local das regiões autónomas. São ao todo 15 representantes, reunindo em cada semestre e emitindo o seu parecer sobre as políticas públicas, a legislação, a situação no setor das TIC em áreas como a investigação e desenvolvimento, a utilização e a acessibilidade, a inovação, etc. Propomos que este organismo possa criar comissões especializadas para apreciar e apresentar iniciativas em áreas específicas e que possa convidar outras entidades e personalidades para participar também. Nós sabemos que para o Governo e a bancada do PS, quando o assunto é a política para as tecnologias de informação, a vida começa e acaba no plano tecnológico. E até estamos mesmo a ver que aí virá o argumento do Conselho Consultivo, que já existe, que já reuniu 4 vezes, que não faz falta o Conselho Nacional que propomos. Mas há uma diferença de fundo nesta matéria. E ela está na diversidade, na representatividade e na abrangência destes organismos. O que o PCP propõe não é um conselho de sábios com personalidades escolhidas e convidadas pelo Governo a título individual. O que propomos é o envolvimento e o contributo de entidades e instituições que devem ter um papel estratégico quanto à promoção e ao desenvolvimento das tecnologias da informação no nosso país. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de resolução que igualmente apresentamos propõe a aprovação da iniciativa Software Livre no Parlamento. Aliás, em matéria de software livre, existe até hoje um único documento oficial do Estado português e foi aprovado há 3 anos nesta Assembleia da República por proposta do PCP. Trata-se da Resolução 66/2004, de 15 de outubro, que recomenda ao Governo a tomada de medidas com vista ao desenvolvimento do software livre em Portugal. 3 anos depois, pensamos que está mais do que na hora de que o Parlamento dê o exemplo neste domínio. Estão em causa, evidentemente, poupanças significativas na gestão de recursos, mas, antes de mais, está em causa uma questão de liberdade e de independência. A utilização de software livre é uma questão central, quer para a Assembleia da República enquanto utilizador de tecnologias, quer enquanto órgão de soberania. Conforme nos recorda a Associação Nacional de Software Livre, o próprio conceito de software livre significa que é o utilizador que controla o software e não o fornecedor. E é de todo o interesse para o Parlamento que se garanta a segurança e o controle sobre o funcionamento operacional das soluções informáticas utilizadas, que se evite a dependência técnica face a fornecedores, mas também que se garanta a adaptabilidade, a interoperabilidade, a compatibilidade presente e futura, quer dos sistemas técnicos, quer do acervo documental oficial e histórico da Assembleia da República. Aqui coloca-se a questão dos formatos e das normas em que o Parlamento disponibiliza os seus documentos, seja aos seus próprios serviços, aos grupos parlamentares ou, não menos importante, aos cidadãos e às entidades externas. Este é um aspecto central mesmo no plano das políticas de Estado. Não é aceitável que o acesso a um documento oficial de um órgão de soberania seja condicionado às opções de uma marca ou empresa, mas é isso que acontece hoje. O que é essencial é adotar normas abertas para esses documentos e essa é uma medida particularmente importante que propomos na nossa iniciativa. Propomos também o desenvolvimento de um plano de formação sobre o uso de software livre a disponibilizar, quer para os trabalhadores da Assembleia da República, quer para os grupos parlamentares. Isto permitirá melhores condições para a instalação e utilização destas soluções, a começar pelas chamadas ferramentas de produtividade, o processador de texto, a folha de cálculo, o navegador da internet, etc. Note-se, aliás, que nem está em causa para já a instalação de sistemas operativos em software livre. Isso pode e deve colocar-se mais à frente. O que está em causa
agora é uma política em que nenhuma opção é proibida e nenhuma é obrigatória. Os senhores deputados passam a ter estes programas nos seus computadores e utilizam-nos, se quiserem, quando quiserem. No nosso país há experiências muito positivas e de grande interesse na adoção e até na migração para sistemas de software. Podemos citar o Ministério da Justiça, podemos citar até o Exército. Há experiências que devem ser conhecidas e estudadas pelo Parlamento. Há uma reflexão importante. Há iniciativas concretas, até no plano empresarial, que devem ser acompanhadas. Iniciativas como as que foram realizadas recentemente pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, ou a Associação Nacional para o Software Livre, que estão nas galerias a acompanhar este debate, tal como a CGTP, e por isso queremos saudá-las. Para o PCP, a meta a apontar no médio prazo deve ser a adoção em pleno do software livre na Assembleia da República. Alguns dirão que é uma medida extremista, mas foi essa a decisão do Parlamento francês, como nós referimos no preâmbulo do projeto. E na mesma semana em que apresentámos este projeto na mesa, foi divulgada idêntica decisão do Parlamento italiano. Ou seja, aquilo que já se decidiu em França e na Itália, nós propomos que se avalie e se discuta dentro de um ano aqui em Portugal. E esse é naturalmente um cenário que não pode ser excluído. O extremismo, mas o extremismo em defesa das grandes corporações, estará seguramente em quem pretender excluir liminarmente essa possibilidade. O que o PCP propõe agora é um simples passo. Um passo prudente, equilibrado, mas decidido num caminho que tem de se fazer caminhando. Disse. Sr. Deputado Vítor Hugo Salgado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por recordar que o movimento de software livre nasceu em 1984 nos Estados Unidos. O software livre, também denominado software de código-fonte aberto, é todo e qualquer software que permita a sua utilização para qualquer fim e sem restrições. Em Portugal, esta discussão já remonta aos governos do Partido Socialista. Com o Livro Verde para a Sociedade de Informação e com a resolução do Conselho de Ministros número 21/2002, o governo do Partido Socialista, na altura, demonstrou uma preocupação com os sistemas de suporte eletrónico. Atualmente, o Plano de Ação Ligar Portugal refere explicitamente com o objetivo de promoção da utilização crescente de sistemas operativos não proprietários por todos os serviços públicos. Contudo, hoje, assim como no passado, o Partido Socialista defende sempre o denominado mix favorável, valorizando a liberdade de opção do utilizador, a racionalidade técnica e económica e guiando-se por um princípio de estrita neutralidade tecnológica, devendo ser apreciados os valores, as mais-valias, as diferentes opções, independente de pertencer a uma determinada categoria de software livre ou comercial. No que concerne à aplicação de software livre no Parlamento, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista revê-se em traços gerais na filosofia do projeto de resolução que está em análise. Este sistematiza e propõe o procedimento daquilo que, no essencial, as práticas deste Governo e do Partido Socialista têm sido uma abertura dos portugueses, mesmo aqueles que disponham outro software, das portas da Assembleia da República e permitindo também, o que nos parece primordial, dar capacidade de opção entre o software livre e comercial aos deputados. Quanto ao projeto de lei que cria o Conselho Nacional para as Tecnologias de Informação e da Comunicação, este assenta em princípios que, numa primeira leitura, porventura mais ligeira, que nos parecem generosos, com uma formulação teórica que em si mesmo parece perfeitamente aceitável, defensável e correta. Registro até com muita satisfação a importância atribuída neste articulado às tecnologias da informação e da comunicação. Aparentemente, também o Partido Comunista Português está preocupado com os desafios das oportunidades e das exigências do nosso tempo, percebendo claramente que a revolução em curso no nosso país é fator essencial para o crescimento e sucesso económico. Contudo, e não obstante que há questões que, de uma leitura mais atenta e cuidada, permite-se apurar que, na prática, existem aspectos objetivos que nos diferenciam quanto a esta matéria. Desde logo, o pragmatismo governativo e a avaliação dos resultados práticos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o pragmatismo governativo desta maioria prova que só uma visão estratégica, o rigor e a determinação permitem simplificar os procedimentos,
terminar com a burocracia e combater a proliferação de órgãos e das suas competências. Face a estes pressupostos, pergunto, será que a criação de mais um órgão converge com a estratégia de rigor e pragmatismo? Não existirá uma estrutura de acompanhamento do plano tecnológico? Será útil a criação de um Conselho com uma composição similar ao Conselho Económico e Social? Na realidade, as tecnologias de informação e de comunicação estão integradas no plano tecnológico. Sim, Sr. Deputado, estão integradas no plano tecnológico. E mais, constituem um dos programas mais ambiciosos enquadrados na área do desenvolvimento da sociedade de informação. Neste sentido, poderia dizer que as tecnologias de informação são devidamente acompanhadas e são preconizadas através do plano tecnológico com vários organismos. Um Conselho interministerial e um Conselho consultivo. Este Conselho é integrado por um conjunto de especialistas na área de inovação, que inclui o representante da sociedade civil, nomeadamente empresários, se o Sr. Deputado ouvir até ao fim, eu lhe-ei tudo. Académicos, decisores políticos, que em cerca de 2 anos reuniram 4 vezes, com comunicação dos seus resultados a título público na página da internet, analisando os resultados e os respectivos relatórios de execução. Cumpre ainda informar que a proposta do PCP define uma composição similar entre o Conselho Nacional para as Tecnologias de Informação e Comunicação e o Conselho Económico e Social, sendo este último amplamente representativo da sociedade portuguesa e tendo nas suas competências e funções pronunciar-se sobre as propostas de planos setoriais especiais no âmbito nacional e, em geral, sobre as políticas de reestruturação e desenvolvimento socioeconómico, como é o caso das novas tecnologias. Este Conselho, vejam só, este Conselho conta já com o agendamento por 2 vezes desta matéria, do plano tecnológico, e teve a possibilidade de estar presente o coordenador do plano tecnológico, o Dr. Carlos do Rio. Quanto à avaliação dos resultados práticos, gostaria de lembrar, a título de exemplo, que os programas mais ambiciosos do plano tecnológico na área do desenvolvimento da sociedade de informação em Portugal já estão a dar resultados. O objetivo de um grande programa que tem como essência conseguir alcançar 500 mil de portugueses, estudantes, professores, trabalhadores da informação. Não só um acesso ao computador, mas também o acesso à internet em banda larga, com preços significativamente reduzidos, por forma a melhorar a acessibilidade. Sr. Presidente, termino dizendo que o projeto de resolução que aprova o software livre no Parlamento, hoje e como no passado, a quando desta discussão, desta mesma matéria, nesta mesma Assembleia, a bancada parlamentar do Partido Socialista aprovou, discutiu um projeto de resolução, onde reafirmou e vai reafirmar aqui, com as devidas alterações, os seus princípios. Os princípios que nortearam a reforma recente da Assembleia da República. Os princípios de transparência, de rigor e de acesso por todos aos portugueses, de toda a informação. Contudo, senhores deputados, também dentro destes princípios existe um princípio de estrita neutralidade tecnológica, que à liberdade de cada deputado não poderá ser imposta a obrigação de consumir apenas e só o software livre. Daí que esta liberdade de escolha terá que ser de cada um. Quanto ao projeto de resolução que cria o Conselho Nacional para as Tecnologias de Informação e da Comunicação, a bancada parlamentar do Partido Socialista não viabilizará este projeto de lei. Em primeiro lugar, porque o acompanhamento e a avaliação do processo de implementação do plano tecnológico está garantido pelos organismos do Governo, pelo público em geral e por um conjunto de especialistas qualificados na área da inovação. Em segundo lugar, porque a criação de mais um órgão aumenta a burocracia, reduz a simplificação procedimental, limita a velocidade de produção do crescimento tecnológico, não permitindo a democratização acentuada das novas tecnologias. Por último, e não menos importante, os resultados práticos, contrariamente ao sucessivamente reiterado por essa bancada e hoje aqui já defendido, são uma realidade, reconhecidos e valorizados pela Comissão Europeia e várias outras instituições de referência. Tem pedidos de esclarecimento, tem que gerir o seu tempo. Obrigado, Sr. Presidente. Pela União Europeia. Daí que esta é uma estratégia de reforma, uma estratégia que está a dar resultados e que o PS irá prosseguir a bem dos portugueses e a bem de Portugal. Obrigado. Para o pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de mais, um reparo, uma correção à sua intervenção. Não distinga software livre de software comercial.
onde o senhor disse software comercial deve dizer proprietário, porque o software livre pode ser comercial. Foi, aliás, no passado dia 25 de setembro, criada a Associação de Empresas Software Livre, Software Open Source Portuguesa, que foi lançada ao público em Lisboa. E, portanto, não há aqui o preconceito que o Sr. Deputado atribui nesta matéria e, portanto, há um rigor técnico que convém ter nestas discussões. Por outro lado, a liberdade e a neutralidade que o Sr. Deputado mencionou, eu queria perguntar que liberdade é esta e que neutralidade é esta, porque aquilo que nós propomos, e fomos claros nessa matéria, é que cada Sr. Deputado que tenha este software instalado no seu computador, utiliza se quiser, ninguém lhe faz mal se não quiser usar. Não tenha medo de ter no seu computador programas de software livre que, aliás, no mundo já demonstraram não ser menos fiáveis do que os outros. E, portanto, ninguém é obrigado a utilizar. Aquilo que nós propomos é a integração, a instalação com a liberdade de opção que os senhores dizem defender. Por outro lado, e queria saber sobre as devidas alterações que o Sr. Deputado mencionou, no concreto, do que é que está a falar. Porque é importante que a gente saiba o que é que está a discutir e o que é que iremos votar quando estiver no devido momento de votações. Relativamente ao Conselho Consultivo e ao Conselho Nacional de Tecnologias de Informação, eu ouço o Sr. Deputado e quase que ficou a ideia que o Sr. Deputado considera que a democracia é uma coisa muito aborrecida e que leva ao seu tempo e que é burocrática. Porque quando o Sr. Deputado fala no combate à burocracia para justificar a recusa de um Conselho Nacional representativo, participado, com entidades que hoje não têm onde se pronunciar sobre políticas tecnológicas do Estado português, aquilo que nós dizemos é que o Conselho Consultivo do Plano Tecnológico que o Sr. referiu é uma representação da sociedade civil. São personalidades, Sr. Deputado, convidadas a título individual. É um conselho de sábios que se representa a si próprio. E não é essa a participação que nós defendemos com esta proposta. E, por outro lado, aquilo que falou da divulgação de documentos, o Sr. Deputado foi desmentido há 3 dias pelo professor Carlos do Rinho, aqui na Assembleia, quando veio à Comissão dizer que, sim senhor, é verdade, o princípio tem razão, há documentos do Conselho Consultivo que não são publicados e que por isso não são conhecidos. Portanto, há aqui uma transparência, um rigor, uma participação e uma representatividade que é preciso garantir, e essa é uma garantia da nossa proposta. Relativamente ao Conselho Económico e Social, nota-se, evidentemente, para mim, Sr. Presidente, que não conhece a composição do Conselho Económico e Social, e sobre isto penso que está tudo dito. Não sei se estaremos perante um caso de infoexclusão, mas na prática o que se verifica é uma infosubmissão do Partido Socialista. Disse. Sr. Deputado Vítor Salgado, para responder. Obrigado, Sr. Presidente. Todos os resultados do plano tecnológico encontram-se em www.planotecnologico.pt. Daí que faça o favor de verificar. Se o Sr. Deputado aguardar, eu termino e digo-lhe já. E desde logo, aparentemente, a realidade que está aqui a defender não se coaduna com a proposta que apresentou. E eu, para citar, digo: a instalação em todos os postos de trabalho dos grupos parlamentares, ações de formação orientadas para o uso do software livre. E depois, a rematar todo este processo, coloca aqui, relativamente à opção pela Assembleia da República, de uma adoção de uma política plena e exclusiva de software livre. Isso é totalmente contraditório com o que o Sr. Deputado vem aqui afirmar. Sra. Deputada Alda Macedo, para uma intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a intervenção do Partido Socialista acaba por ser mais esclarecedora do que pretendia, provavelmente, acerca da relevância e da pertinência da aprovação do Conselho Nacional de Tecnologias de Informação que o PCP aqui nos veio propor. Porque, na verdade, aquilo que está aqui, a pedra de toque que os senhores evitaram, a qual tentaram fugir, é justamente não só a questão da participação do ponto de vista do leque amplo de participantes num Conselho desta natureza, mas também a questão da autonomia face àquilo que é o poder exercido, o poder executivo exercido pelo Governo. Ora, é dentre esta relação de abrangência de participação e de autonomia face àquilo que é a estrutura do poder que a proposta que o PCP nos traz com o seu projeto de lei ganha, na verdade, um significado muito importante e que é, afinal de contas, sustentado por aquilo que é a tentativa de argumentação que o Sr. Deputado aqui tentou fazer ao seu arrepio. Eu gostaria, sobretudo, permitam-me valorizar
aquilo que é a importância do projeto de resolução que o PCP aqui traz sobre o software de fonte aberta. Na verdade, ainda que ele não implique uma migração, como o Sr. Deputado eventualmente tentou fazer passar aqui, o que está neste projeto de resolução não é exatamente uma migração para o software livre, mas aquilo que nós estamos a discutir é o que é, não é aquilo que parece. Aquilo que nós vamos votar é o que é, não é o que parece, Sr. Deputado. E, portanto, não sendo isso, devo dizer-lhes que, do ponto de vista da liberdade e do ponto de vista da democracia, este projeto de resolução tem todo o sentido. Aliás, tem tanto mais sentido quando nós assistimos, neste início de ano escolar, a uma equipa de ministros que foram percorrer as escolas do nosso país, distribuindo computadores portáteis esses que iam equipados e que iam formatados com o Office 2007 da Microsoft. Ora, eu não estou aqui a tentar dizer que o Governo se tenha arvorado em promotor de vendas da Microsoft, longe disso, seria uma acusação demasiado grave. No entanto, é preciso percebermos que ao nível daquilo que é a capacidade de controle que uma multinacional como a Microsoft tem, ao nível dos softwares que produz, deve ser muito perturbadora e muito preocupante do ponto de vista daquilo que é a liberdade de escolha dos cidadãos em relação ao software que pretendem utilizar. Na verdade, aquilo que existe é que este formato doc da Microsoft não é mais do que uma cápsula fechada da qual só a Microsoft tem controle. É isto que está a ser entregue nas nossas escolas. É como se os senhores deputados comprassem um automóvel e esse automóvel trouxesse um motor blindado de tal maneira que só a marca de origem é que pode produzir alterações, reparações ou inovações naquela blindagem. É isto que significa aquilo que é o poder destas multinacionais em relação ao controle dos produtos que colocam no mercado, e é isso que o Estado deve equacionar naquilo que são as suas próprias escolhas. E, portanto, aquilo que o PCP aqui propõe para a Assembleia da República é que façam uma escolha de liberdade. Esta sim, uma escolha de liberdade. Porque quando o Sr. Deputado tem instalado no seu computador o sistema Microsoft, o que está a comprar é uma dependência em relação àquilo que a própria empresa proprietária decide fazer daquele programa. Aquilo que é proposto com este projeto de resolução é que haja, na verdade, a possibilidade de gerir essa liberdade no sentido de generalizar a utilização, mas não só. Porque tem implicações ao nível da democracia. Porque aquilo que acontece é que um utilizador externo tem o direito de aceder a todos os documentos da Assembleia da República. E a liberdade de acesso aos documentos da Assembleia da República tem que ser garantida e tem que ser defendida face àquilo que a empresa proprietária do Microsoft atual, seja capaz de introduzir enquanto os travões que vai colocando e que vai introduzindo. O Sr. Deputado sabe tão bem como outros saberão aqui que o Office 2007 implica uma dificuldade de adaptação que são os próprios técnicos que o declaram, que têm dificuldade, que demoram uma semana a adaptarem-se ao Office 2007. Ora, isto significa que Pode concluir, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente, quem tem um programa mais antigo terá dificuldade em aceder àquilo que são os documentos da Assembleia da República à medida que as atualizações que a Microsoft vai introduzindo se vão apropriando daquilo que é a nossa liberdade de acesso, o nosso direito de acesso, quando digo nosso, digo coletivo, de nós todos portugueses. Sr. Deputado Pedro Duarte. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
No momento em que este Parlamento discute uma proposta que prevê o alargamento do leque de opções na utilização de ferramentas informáticas nesta Casa, o PSD não pode deixar de começar por afirmar um princípio para si inquestionável. Estamos e estaremos sempre do lado da liberdade de escolha. Acreditamos na liberdade de escolha e recusamos todas as imposições e restrições injustificadas a essa mesma liberdade. Assim, em coerência, subscrevemos todas as medidas que possam alargar este princípio da liberdade de escolha. Naturalmente, para nós, o aumento da disponibilidade de diferentes opções de software ao nível de cada utilizador é, obviamente, um passo virtuoso. Aliás, a este respeito, vale a pena evocar o esforço dos últimos governos do PSD nesta matéria. Em 2004, pela primeira vez, um programa de governo previu, passo a citar, ações de cariz interministerial a implementar no âmbito do Governo de apoio à divulgação de software aberto na administração pública. Registre-se também os avanços e incentivos igualmente promovidos, à época, no âmbito do trabalho desenvolvido no seio da Unidade de Missão para esta área, na UMIC. Ainda em 2004, o PSD deu um outro sinal positivo para o desenvolvimento do software livre, ao não obstar a aprovação, aqui mesmo, na Assembleia da República, de uma resolução que recomendava ao Governo de então a tomada de medidas neste domínio. Contudo, apesar de alguns interessantes case studies na nossa administração pública, o balanço desta iniciativa está ainda por fazer. Por parte do Governo Socialista, talvez inebriado pela visita de Bill Gates, não temos sentido uma verdadeira vontade política que impulsione a instalação deste tipo de software. Ainda recentemente, assistimos à deslocação de quase todos os membros do Governo pelo país, transportando algumas centenas de computadores nas bagageiras das suas viaturas oficiais. Não consta que em qualquer destes casos, em qualquer destes portáteis tivesse sido instalado um sistema operativo open source, apesar de o Governo o ter prometido numa conferência dedicada a este tema, precisamente sobre o software livre. O PSD reconhece hoje, como no passado, a importância do desenvolvimento do software livre e o que isso representa no acesso às tecnologias da informação e da comunicação. Assim como reconhece os princípios gerais do software livre, como seja o acesso ao código-fonte e a livre distribuição de licenças, ou mesmo as vantagens associadas, comumente aceites, das quais refiro apenas os baixos custos, em princípio, do licenciamento e de controle das licenças, ou o rápido desenvolvimento e correção de falhas detectadas nas aplicações. Contudo, e independentemente dos casos que vão surgindo um pouco por todo o mundo, os riscos associados ou desvantagens são também todos conhecidas. A possibilidade de proveniência duvidosa de alguns produtos, fraca documentação de suporte ou mesmo de suporte técnico, problemas de instalação de novas aplicações ou na configuração de algum hardware e a incerteza estratégica são alguns desses exemplos. É, portanto, fundamental, essencial, assegurar a segurança e a fiabilidade dos sistemas operativos e das ferramentas de produtividade, para além, naturalmente, de se impor sempre uma rigorosa análise custo-benefício. A iniciativa que hoje aqui discutimos é, ainda assim, oportuna e útil. Contudo, temos de o afirmar, não podemos subscrever a filosofia intrínseca e evidente de algumas passagens deste projeto do Partido Comunista Português. É para o PSD óbvio que devem ser colocadas perante o utilizador, seja na Assembleia da República ou seja no âmbito da administração pública, diferentes opções para utilização. Mas devem ser isso mesmo, opções de utilização. Não concordamos que àquilo que alguns consideram a ditadura do software proprietário se impõe agora a ditadura do chamado software livre. Ao lermos o projeto de resolução que o PCP nos apresenta, fica-se com a clara sensação que é, no fundo, a adoção plena e exclusiva que o PCP busca, num prazo mais ou menos curto. É esse o verdadeiro objetivo e, com tal, nós não podemos concordar. Nos últimos anos, o software livre desenvolveu-se de forma muito evidente, bem como a posição das empresas de software proprietário, que começam, elas próprias, a reconhecer algumas vantagens do software livre, sobretudo na área dos servidores. Hoje é possível, a programas de software livre, utilizarem diferentes ferramentas de software proprietário. Parte da pretensão do Partido Comunista Português está, assim, felizmente, já satisfeita. Há hoje, por exemplo, soluções informáticas que permitem a cada utilizador, no seu posto de trabalho, ao ligar o seu PC, selecionar qual o sistema operativo a que melhor se adapta e quais as ferramentas de trabalho que deseja utilizar. Vale, portanto, a pena aprofundar e disponibilizar estas soluções. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Pelo nosso lado, acreditamos na liberdade de escolha do sistema operativo por parte de cada utilizador. Assim, não consideramos razoável que seja o Partido Comunista Português ou o conjunto dos deputados a decidir o que é melhor para a coletividade. Mas, pelo contrário, acreditamos que cada um deve poder escolher em liberdade o que lhe é melhor para si e qual o sistema que lhe garante maior produtividade. Resumindo, esta iniciativa do Partido Comunista Português tem o seu mérito. Contudo, tem uma filosofia intrínseca que o PSD não pode subscrever. Fazemos assim votos que esta Assembleia aceite as propostas de alteração que, entretanto, deram entrada na mesa e que visam, no fundo, enfatizar os pontos positivos deste projeto de resolução e expurgar os elementos que, na nossa ótica, permitem ou pervertem, o princípio da liberdade de escolha. Aliás, estamos convencidos que as propostas de alteração que apresentamos na mesa tornam o texto até mais coerente com as palavras e as intenções manifestadas na intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Estou certo, assim, que, eventualmente, por unanimidade, possamos, com estas alterações, estar em condições de contribuir para um avanço e um salto tecnológico nesta Assembleia da República. Muito obrigado. Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Presidente, muito obrigado. Temos dois projetos do Partido Comunista para comentar. O primeiro, que eu gostaria de dar algumas notas telegráficas, que é criar o Conselho Nacional para as Tecnologias da Informação e de Comunicação. Nós ouvimos o nosso colega, deputado do Partido Socialista, Vítor Salgado, falar desta iniciativa e é natural que o PS não concorde, porque prefere ter estes conselhos consultivos em que as pessoas são escolhidas diretamente pelo Governo e que podem, obviamente, contribuir para que esse aconselhamento aconteça, mas obviamente que será feito, de certa forma, controladamente, ou pelo menos não de uma forma tão livre como gostaríamos que acontecesse. Portanto, esta proposta do PC visa melhorar esse Conselho Consultivo, criar este Conselho Nacional para as Tecnologias da Informação e o PS não pode, da Comunicação, o PS não pode ver isto como um ataque aqui político do PC nestas matérias. Eu acho que é importante porque poderá unir a todos os partidos nesta matéria relevantíssima e como o meu partido em relação a estas questões considera que é relevância estratégica estas áreas, concordamos que seja criado este Conselho com a participação das instituições referidas no projeto do PCP. Podíamos acrescentar uma parte que eu já falei aos nossos colegas do PC, que acho que era interessante, era associar a Assembleia da República a este Conselho Consultivo, com a presença de representantes dos partidos com representação parlamentar, e por outro lado, na linha D, que fala de um elemento por cada associação empresarial portuguesa, aliás, peço desculpa, no projeto do PC diz outra coisa, diz um elemento designado pelas associações com a intervenção na promoção das tecnologias de informação e comunicação, nós acharíamos que deve ser um por cada associação, porque em Portugal já existem pelo menos 3 que eu identifiquei, se calhar existem mais, não sei, mas identifiquei na APDSI, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento das Sociedades de Informações, a ESOP, a Associação das Empresas de Software Open Source e, finalmente, a ANETIE, a Associação Nacional de Empresas de Tecnologias de Informação. Portanto, elas deviam ter todas representação neste Conselho. Achamos um projeto positivo e, portanto, votaremos favoravelmente e esperemos que o PS o fará também para, na baixa comissão, eventualmente todos os partidos proporem as alterações. Em relação à segunda proposta do Partido Socialista, eu acho que há uma discrepância entre do Partido Comunista, peço desculpa, há uma discrepância entre o discurso positivo, e que nós concordamos, do deputado Bruno Dias aqui, e o texto da própria projeto de resolução do PCP. Tem razão o deputado Pedro Duarte e também o deputado Vítor Salgado, que na composição e no escrito que é feito dessa mesma proposta, há aqui umas afirmações taxativas e que vão contra o que foi dito aqui no discurso, ou seja, a tal liberdade de escolha que é necessário salvaguardar na Assembleia da República, como exemplo também para o que se deve passar no exterior, em tudo, quer nos concursos públicos feitos pela Administração Central, à destinação local, etc. Ou seja, deve ser dada a liberdade de escolha. E parece-me que este texto contradiz o discurso que foi aqui feito. Compreendo qual é a motivação do PCP e nós concordamos com ela. E é por isso que as propostas de alteração que foram aqui assinadas pelo CDS, pelo PS e pelo PST vão ao encontro desta vontade de liberdade em utilização dos softwares. Aliás,
Esta própria proposta do PCP foi-nos entregue em formato proprietário, foi-nos entregue em Microsoft Word, porque é de facto o que nós temos aqui na Assembleia da República, sem direito de opção. E, portanto, parece-me que esta proposta é positiva, vai ao canto de uma discussão global que acontece nesta área. Também não podemos ser ingênuos, que não é só o papão da Microsoft e os outros que estão a defender aspectos positivos, porque aqui há interessados em todo lado. A Open Source é patrocinada por um conjunto de empresas também, que eu cito, a Sybase, a Oracle, a IBM, a Sun, etc. Nós, os decisores políticos, o que é que nós devemos fazer? É não tomar aqui partido e garantir a neutralidade do Estado nestas questões. E parece-me que a ideia do PCP é esta. E em relação a esta proposta de resolução, há alguns termos que nós não concordamos e subscrevemos esta resposta à legislação e, ao fim de contas, parece-me que estamos todos a dizer a mesma coisa em relação a essa matéria, apesar aqui de algumas divergências que aconteceram. Portanto, nós votaremos favoravelmente também a esta proposta de resolução, com as alterações que subscrevemos, e achamos que finalmente a Assembleia vai cumprir o que já em 2003 fez, que foi promover a verdadeira liberdade nesta matéria. Muito obrigado. Vamos passar à apreciação do ponto seguinte, projeto de lei 1010. Sr. Deputado Bruno Dias. Segunda intervenção, tem desde já a palavra. Muito obrigado, Sr. Ainda não estava inscrito. Não estava. Sr. Presidente, muito obrigado. A encerrar este debate, aparentemente a encerrar este debate, há um aspecto que ainda importa esclarecer. Nós tínhamos falado há pouco da cibersubmissão que alguns responsáveis políticos e alguns deputados parecem assumir neste debate, mas mais do que isso parece haver aqui algum problema de simples compreensão. Quando nós dizemos que se instale, que seja colocado um conjunto de programas nos computadores de forma compatível e compaginável com o que existe hoje, não é em vez de, é para além de. E essa é a liberdade de escolha. Só se pode escolher em liberdade aquilo que se tem disponível. E, portanto, essa é a confusão que parece ter percorrido algumas das bancadas na interpretação que fizeram. Por outro lado, nós queremos aqui manifestar a indignação relativamente àquilo que acontece com uma proposta de alteração apresentada numa aliança de objetivos entre o PS, o PSD e o CDS, eliminando aspectos fundamentais do nosso entender, que nesta matéria têm que ser sublinhados, nomeadamente as metas e objetivos em termos de prazos que podíamos cumprir, eliminando este aspecto quase simbólico, onde nós falamos da formação para o uso de software livre, para que as pessoas aprendam a trabalhar com ele. Os seus deputados propõem que se corte a palavra livre. Isto é de um aspecto quase simbólico, é de uma dimensão quase simbólica, pela negativa, relativamente àquilo que está aqui em causa. Quando nós propomos que daqui a um ano esta Assembleia volte a debater, faça a avaliação do caminho até então percorrido e que possa discutir se sim ou não avança para medidas que já hoje na França e na Itália estão em curso, isso não é um extremismo. O extremismo, como nós dizemos, está na submissão de quem tem medo. Quem não compreende e tem medo, nós acreditamos que compreende. Quem não aceita este tipo de passos que são graduais, prudentes, responsáveis, que o PCP propõe. Nós queremos terminar com esta ideia, Sr. Presidente. Quando se fala no extremismo e na falta de liberdade que aqui se menciona, eu quero dar este exemplo. Falámos no caso do Parlamento italiano e francês. Mas há 6 anos atrás, o exército alemão baniu a Microsoft dos seus sistemas informáticos por razões de segurança nacional. E quando está em causa soberania, independência, liberdade na utilização de tecnologias, é muito importante ser-se corajoso. E este debate tem que ter consequências. É essa a posição do PCP, que assume o compromisso de, no momento próprio, voltar a suscitar nesta Assembleia a discussão que não fica por aqui. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, passamos ao ponto seguinte. Projeto de lei 1010 do PEV estabelece o direito de consumir local. Vai apresentar o diploma o Sr. Deputado Madeira Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A quantos de nós não aconteceu já entrar numa superfície comercial, dirigirmos à zona das frutas e legumes e não conseguirmos encontrar nenhum ou quase nenhum produto português? A muitos, certamente, e tal como a vós, a muitos portugueses também já aconteceu este paradoxo, que é entrar num estabelecimento localizado em Portugal,
muitas vezes detido por empresas portuguesas e, contudo, vende produtos de todo o mundo, desde a Ásia, a Austrália, a América, a África, mas não se consegue encontrar bens alimentares cultivados em Portugal. Esta é uma questão que consideramos preocupante. Mas não por mero proteccionismo da economia ou da produção agropecuária nacional, como à primeira vista poderia parecer, mas porque tem implicações mais vastas e constituem preocupação do Grupo Parlamentar dos Verdes. O projeto de lei que hoje apresentamos não trata apenas de cuidar do interesse produtivo nacional, procurando fomentar o mercado dos produtos nacionais, regionais e locais, trata não só da garantia de um direito fundamental do consumidor poder escolher, poder optar por adquirir e consumir bens agrícolas produzidos no seu país, o que só se garante se os espaços comerciais oferecerem essa possibilidade, mas também da criação de condições para que se reduza, com o auxílio das opções livres dos consumidores, a importação de bens do estrangeiro. Portugal hoje importa cerca de 75% do que consome. Antes de entrarmos no mercado comum da União Europeia, Portugal importava apenas 25% e produzia os restantes 75% do que consumia. Este é um dado insufismável e bem demonstrativo da decadência do aparelho produtivo nacional e de uma perigosa dependência do exterior, porventura tão grave como a dependência energética que também nos afeta e que atinge a própria soberania nacional, neste caso a nossa soberania alimentar. E esta não é uma medida proteccionista, pese embora a economia e a produção nacional se encontrem de facto cada vez mais depauperadas e pudessem beneficiar de apoios nos escoamentos de produtos. É antes uma medida que compreende que existem múltiplas vantagens no consumir local, isto é, em consumir bens e produtos cultivados, criados, produzidos o mais perto possível do local de consumo. Não é apenas a proteção do produto regional e tradicional, pese embora esses valores sejam também merecedores de atenção e de medidas proativas por parte do Governo para a manutenção da nossa cultura, da nossa biodiversidade própria, única e inimitável, património inestimável. É uma medida que reconhece que essas vantagens passam não só pelo acesso a bens alimentares, por exemplo, mais frescos, seguros e saudáveis, de qualidade e de confiança, aliás, pela qualidade mais facilmente controlável e responsabilizável pela proximidade do produtor ao consumidor, passa não apenas pela melhoria da qualidade, pela dispensa de produtos de conservação com recurso a aditivos químicos de conservação ou processos de congelamento ou de refrigeração, que sempre levam a perdas nutricionais significativas, mas passa também por algo que é um objetivo mais global que hoje todos reconhecemos: o combate às alterações climáticas. Ao contrário do que se possa pensar, não é de todo despicienda a quantidade de energia hoje consumida, que se reflete em termos de consumos energéticos pouco inteligentes e de emissões de gases com efeito de chuva para a atmosfera relacionadas com o comércio mundial da agroindústria. E a verdade é que o mercado não garante estes desígnios. O mercado sozinho, antes pelo contrário, subverte toda esta lógica irracional, ambientalmente insustentável e que não garante os direitos dos consumidores, nem preços justos para os produtores, o que leva a que 1 quilo de maçãs na Nova Zelândia, do outro lado do planeta, consumiu X quilos de fuel e emitiu X quilos de CO2 para a atmosfera, apareça numa prateleira em Portugal mais barata do que 1 quilo de maçãs produzido ali a 100 km, 20 km ou 500 metros. O projeto de lei dos Verdes prevê a obrigatoriedade para os estabelecimentos de comércio por grosso ou retalho de dimensão considerável, isto é, com uma área de venda contínua igual ou superior a 5 mil metros quadrados, ou pertencendo à empresa ou grupo que detenha a nível nacional uma área de venda acumulada igual ou superior a 15 mil metros quadrados, de apresentarem produtos alimentares produzidos em Portugal para que o consumidor possa escolher. Entendemos que os valores que esta iniciativa pretende defender justificam plenamente a obrigação que criam para essas superfícies comerciais, pela sua dimensão, não encontrarão grandes dificuldades na sua implementação. Aliás, aprová-los estão algumas iniciativas privadas que já reconheceram que a marca nacional é uma mais-valia económica e de marketing e têm apostado em promover campanhas de produtos e produtores nacionais. Contudo, entendemos que tal não deve estar apenas na dependência da boa vontade de empresários e deve constituir uma regra do nosso mercado em defesa do ambiente, da saúde e segurança alimentar e do direito à livre escolha do consumidor. Disse. Sr. Deputado Afonso Candal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Madeira Lopes, independentemente da intenção ou da boa intenção que possa estar subjacente a esta iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes, deve-se considerar o seguinte: desde logo, a identificação da origem dos produtos não é fácil. Hoje há realidades contrárias, mas que demonstram isso mesmo. Desde produtos que são produzidos em Portugal, mas que são armazenados de forma centralizada por empresas, enfim, de grande dimensão, em Espanha, e que depois são vendidos em lojas em Portugal, na sua lógica são considerados produtos espanhóis porque vêm de Espanha para cá para ser vendidos, quando foram feitos cá.
O contrário também é verdade. Ou seja, de produtos que são produzidos fora de Portugal, que são adquiridos por empresas portuguesas e que depois são vendidos por empresas portuguesas, tendo na sua composição alguns produtos nacionais ou praticamente todos produtos estrangeiros, mas vendidos por empresas portuguesas, saber como é que isso se considera. Há zonas de fronteira e de grande indefinição. Aquilo que foi encontrado no quadro legal nacional, no que diz respeito às grandes superfícies e aos grupos de distribuição, porque as restrições que Vossas Excelências têm em relação aos 5 mil metros e aos 15 mil metros, em termos globais, abrangem umas dezenas de grupos que operam em território nacional e grupos nacionais, foi que esse licenciamento fosse condicionado à origem dos fornecedores, ou seja, de fornecedores nacionais nessas grandes superfícies. Mas mesmo esta imposição está sujeita já a vários processos levantados pela Comissão Europeia em relação à questão da origem, à nacionalidade dos fornecedores, que é mais fácil de identificar do que até a dos produtos, apesar de também muitas vezes ser difícil de ter certezas. Mas há mais. Há mais. A inclusão dos representantes das associações comerciais nas comissões que dão parecer vinculativo sobre esses licenciamentos, que não cabe ao Governo licenciar ou não, também é questionada pela Comissão Europeia. Ou seja, porque é que quem está na área do comércio tem espaço para dar uma palavra sobre o licenciamento dos seus concorrentes. E há ainda mais, que tem a ver com a impossibilidade, à luz, enfim, daquilo que é o quadro legal europeu do mercado interno, de haver restrições extra-económicas à implantação, nomeadamente de novas grandes superfícies ou da comercialização de produtos, sejam eles quais forem, do espaço interno comunitário. Ou seja, não vale dizer que só se pode vender português, não se pode vender espanhol ou grego. Não vale dizer que não se pode licenciar porque já ao lado uma igual. Porque isso é que é a lógica da concorrência no espaço comunitário, que é os produtos, independentemente da sua origem, concorrerem pela sua valia, concorrerem pelo seu preço, concorrerem pelo componente da sua inovação, do seu valor acrescentado. Concorrerem as empresas umas com as outras sem terem qualquer tipo de restrição. E é também graças a isso que alguns produtos portugueses também são vendidos, e nós desejamos cada vez mais que sem restrições, em mercados fora do nosso mercado nacional português. Ou seja, quando, porventura motivados pelas melhores das intenções, nós pretendemos restringir ou criar restrições, ainda que parciais, à venda de produtos, pondo uma componente nacional obrigatória, nós estamos ao mesmo tempo a criar um efeito simétrico, que é porventura outros, nos seus países, levantarem restrições à venda lá de produtos com origem em Portugal. E, portanto, nós percebemos que o Partido Ecologista aos Verdes tende a reagir às questões da concorrência, concluo já, Sr. Presidente, às questões da concorrência e à afirmação da qualidade dos produtos portugueses, a capacidade dos portugueses, num mercado livre, em que nós temos que nos afirmar por sermos melhores, por fazermos melhor, por fazermos diferente. E não propriamente por termos um quadro legal que impeça outros, porque seremos os maiores prejudicados quando os outros tiverem um quadro legal que nos impeça a nós. Senhora Deputada Alda Macedo. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, na verdade, induz várias reflexões de diferentes ordens, mas julgo que vale a pena começar por alguma clarificação. Porque aquilo que é a intenção generosa que está subjacente a este projeto de lei de melhorar a liberdade de escolha dos consumidores, não está em termos daquilo que são as previsões no projeto de lei traduzida em nenhum constrangimento à superfície comercial de comercializar qualquer outro produto. E, portanto, não entra naquilo que é a argumentação que o Sr. Deputado Afonso Candal aqui introduziu, no sentido de que não prevê restrições ou limitações àquilo que são a diversidade de produtos que são oferecidos por estas superfícies comerciais.
a limitação que impõe é a gestão da própria superfície comercial, obrigando a ter uma disponibilidade de produto que permita uma opção entre produtos de origem diversa. O Sr. Deputado Afonso Candal tem razão em grande parte, porque há muita dificuldade em definir aquilo que é a origem real de muitos dos produtos que são colocados à disposição dos consumidores. Essa é uma dificuldade. Mas deixe-me dizer-lhe que esta discussão tem que necessariamente percorrer um caminho no sentido de clarificar as formas de resolver este problema. Porque, na verdade, a União Europeia vai ter que começar a ter a discussão que tem a ver com a distância que percorrem os produtos até chegarem aos consumidores. Porque essa distância, Sr. Deputado, quer queira, quer não, traduz-se em consumo de carbono no transporte dos produtos. E este agravamento daquilo que é o efeito do transporte dos produtos em longas distâncias para as fazer chegar até aos consumidores tem que passar a ser considerado como um dos problemas da atividade comercial, seja à grande ou à pequena escala. E devo dizer, Sr. Deputado Heloísa Apolónia e Sr. Deputado Madeira Lopes, que justamente esta é a dificuldade. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda apoia a iniciativa dos Verdes, esta iniciativa dos Verdes. Encontramos aqui, no entanto, alguma ambiguidade, eu diria, do ponto de vista desta definição do local. Porque cada vez mais, à medida que os problemas que se colocam pelo aquecimento global nos obrigam a equacionar a necessidade de reduzir aquilo que é o percurso que os bens devem percorrer até chegar aos consumidores, esta redefinição do local não é sujeita ao conceito de fronteiras ou ao conceito de nacionalidade. Na verdade, para um consumidor de Badajoz, é muito mais local para um consumidor de Elvas, é muito mais local um produto proveniente de Badajoz do que um produto proveniente do Porto ou de Viana do Castelo. Então é este conceito de local que me parece que não vai totalmente ao encontro daquilo que é a alteração de paradigma ao nível da nossa atividade comercial, que precisa de começar desde já a ser refletida, a ser discutida e equacionada. Sr. Deputado Pedro Quartim Graça. Sr. Presidente, Srs. Deputados, traz o PEV hoje a este plenário o projeto de lei número 10ª, que estabelece o direito de consumir local. Trata-se de uma iniciativa que o partido proponente justifica com base na impossibilidade de ser atribuída aos consumidores, a quando da compra, do direito de opção entre produtos nacionais ou produtos de outra origem. Numa primeira leitura, este projeto não deixa, seguramente, de despertar um sentimento de simpatia e mesmo de adesão, na medida em que permitiria, a ser aprovado, dar a possibilidade aos consumidores portugueses destes poderem optar preferencialmente por produtos nacionais. Acontece, porém, que em Portugal, para além da legislação com origem nacional, vigora igualmente um conjunto alargado de normas com origem da União Europeia. A presente temática assenta, no fundo, no pressuposto da liberdade de comércio de produtos, independentemente da sua origem nacional ou do espaço comunitário, matéria esta que, entre outros diplomas conexos, se encontra regulada já pela Lei 18 de 2003, de 11 de junho, que aprova o regime jurídico da concorrência. Mas o que está aqui fundamentalmente em causa é uma matéria de direito da concorrência, sendo que as regras da concorrência que nos interessam neste caso se encontram enunciadas nos artigos 81 e 89 do Tratado de CE. Delas resulta que qualquer vantagem administrativamente concedida pelos Estados ou através de recursos estatais é considerado um auxílio estatal, sempre que confira uma vantagem económica ao seu beneficiário, seja atribuído de forma seletiva a certas empresas ou certas produções, ameace falsear a concorrência, afeta as trocas comerciais entre os Estados-membros. Diga-se a este propósito que tem sido prática habitual que quer a Comissão Europeia, quer o Tribunal de Justiça das Comunidades interpretem a noção de auxílio por parte de um Estado de uma forma muito lata e que vai, inclusive, mais longe da estrita letra do Tratado de Roma. Efetivamente, as instâncias comunitárias têm considerado como auxílio estatal todos os auxílios públicos ou concedidos por uma entidade pública de caráter territorial. Sendo certo que o artigo 2º do mesmo tratado permite, no âmbito da promoção do desenvolvimento harmonioso e equilibrado das atividades económicas em toda a União e consoante o diferente desenvolvimento económico dos Estados-membros e das várias regiões que possam existir intervenções pontuais por parte dos Estados no sentido de pôr cobro a esses níveis, podendo depois existir um certo número de derrogações compatíveis com o mercado interno,
Com o presente projeto assistimos, contudo, na prática e sem qualquer razão justificativa do seu caráter excepcional, à existência de uma discriminação dos produtos alimentares provenientes de outros Estados-membros da União por força da exigência da presença de uma cota de produtos nacionais em determinados estabelecimentos comerciais. Trata-se, a nosso ver, de uma proposta que choca com a regra da não-discriminação, direta ou indireta, dos produtos de origem comunitária, dessa forma se violando o direito comunitário e consagrando-se na prática um verdadeiro auxílio de Estado. Vindo de onde vem, devo dizer, Sr. Deputado, que não surpreende. Afinal, os autores deste projeto nunca foram defensores da economia de mercado. Um segundo aspecto prende-se com aquele que se nos afigura ser o claro desrespeito deste diploma relativamente ao princípio da igualdade, uma vez que, a ser aprovado, consagraríamos na lei o privilégio de um tipo específico de estabelecimentos comerciais, sendo que apenas nesses seria aplicada a regra da obrigatoriedade da medida preconizada pelo PEV. Queremos que, ao invés da medida proposta pelo PEV, Portugal e os produtores portugueses lucrariam muito mais em apostar no aumento da qualidade dos seus produtos, desenvolvendo campanhas destinadas à promoção dos mesmos no mercado nacional. E aqui sim, cabe ao Estado e ao Governo uma política de apoio ao comércio e aos comerciantes. Disse. Sr. Deputado Hélder Amaral. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Também eu não deixo de ter uma certa simpatia por este projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, mas eu gostaria de voltar um pouco atrás. O risco e o problema que pode acontecer, pelo menos olhando para a forma como o Governo Socialista trata os agricultores e os produtos agrícolas, é não haver sequer produto nacional agrícola para cumprir com esta lei caso fosse aprovada. Esse era o grande problema. Mas, passando por isso, eu acho que de facto o problema põe-se que o que é necessário não é esta proposta que me parece simpática, mas é a necessidade de ganhar escala e de ganhar qualidade que os produtos nacionais agrícolas deviam ter para competirem no mercado europeu através da sua qualidade e através do seu baixo preço em concorrência aberta e livre com os outros. Isso parece-me, de facto, o caminho. Aliás, isso está nos tratados e nos acordos internacionais e, portanto, esta medida legislativa choca também com isso. Portanto, parece-me, para além de proteger o direito do consumidor a poder optar, há também o direito da iniciativa privada e do próprio empresário em oferecer o produto que entende que embeda ao consumidor optar por qualquer produto. Havendo até possibilidade de haver, e há inúmeros casos, em que associações ou até produtores nacionais, através da qualidade, conseguem hoje ter produto nacional à venda no país, dando a possibilidade de não se comprar nas grandes superfícies, comprando numa loja dessas. E, portanto, não chocando até com nenhuma regra do mercado livre. Por outro lado, e é dito no discurso que se procuraria aqui proteger algumas medidas ambientais, mas isso depois não decorre da leitura do articulado. E essa parece-me, aliás, exemplo de outros países que utilizam a emissão do CO2 como uma medida encapotada de protecionismo para eventualmente protegerem a produção nacional. Parece-me que até poderia ser uma forma imaginativa de eventualmente, de um caminho que se pode fazer. Agora, o que me parece normal, o que me parece lógico, é não impor, ao arrepio daquilo que são os acordos da Comunidade Europeia e das regras do mercado livre, a obrigatoriedade da existência do produto nacional numa determinada superfície. O que me parece que está em causa é a existência ou não de produtos agrícolas portugueses de qualidade que possam ser comprados em território nacional ou noutro. Porque eu gostava muito de ver a pera rocha portuguesa no mercados da Europa e gostava também de ver na Europa que o tomate português fosse o melhor tomate europeu e fosse comprado em qualquer supermercado ou grande superfície da Europa, mas também em supermercados em grandes superfícies portuguesas. Portanto, esta legislação, parecendo-me simpática, não resolve o problema e é uma medida protecionista que vai ao arrepio da legislação europeia e dos acordos de Portugal assinou. Muito obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Qual é o crime do projeto de lei 10 do PEV? Isto é, qual é o crime para a política de direita do atual e anteriores governos deste projeto de lei? Visar dois objetivos: valorizar a produção agrícola nacional e a livre opção dos consumidores entre produtos agrícolas nacionais e produtos agrícolas estrangeiros. Ou seja, o crime de dizer que nas lojas portuguesas dos grandes grupos de distribuição deve haver produção agrícola portuguesa.
Os argumentos avançados, em particular no relatório elaborado por um deputado do Partido Socialista, não têm sustentação material, apenas a leitura formal dos tratados permite concluir o que conclui. E contradizem até princípios como o da liberdade dos consumidores poderem optar entre produção nacional e produção estrangeira. 3 argumentos que supostamente derivam do direito comunitário e nacional. O conteúdo do projeto de lei discrimina de forma abstrata e geral os produtos comunitários. Falso. O que se propõe é que a produção nacional não seja discriminada pelo abuso de poder do mercado das grandes cadeias de distribuição. O projeto de lei poria em causa o princípio de igualdade entre estabelecimentos comerciais. Falso. O que se propõe é o restabelecimento da igualdade face à produção nacional. O projeto de lei acaba por materializar um auxílio de Estado. Mas é auxílio de Estado uma intervenção de regulação do Estado para a igualdade dos agentes comerciais produtores agrícolas face ao mercado retalhista? E poderíamos falar dos auxílios de Estado no presente momento, por exemplo, relativamente à epizootia da língua azul no Alentejo, enquanto o governo português anda a pensar se é permitido ou não pela União Europeia. Em Espanha, 2 comunidades de Espanha, Andaluzia e Extremadura, já estão a dar esses ditos auxílios de Estado. Depois, os instrumentos apontados para resolver o problema da falta de produção nacional nas grandes e médias superfícies são as normas presentes na Lei de Licenciamento 12/2004. Mas a simples leitura do relatório de execução elaborado pelo Ministro da Economia sobre esta lei mostra que tais normas não estão minimamente em execução, bem pelo contrário. Quem argumenta quanto ao projeto de lei em apreço esquece regras básicas para o livre funcionamento dos mercados e a igualdade de concorrência entre agentes. A existência de uma informação adequada e suficiente e não imperfeita e assimétrica, como é manifestamente o caso do mercado retalhista e por grosso nacional e internacional da produção agropecuária. Depois, as consequências da posição monopolista do poder de mercado desses grupos a montante junto dos seus fornecedores e a jusante junto dos consumidores. Se alguém tem dúvidas sobre o abuso do poder de mercado das grandes distribuidoras, sem que a autoridade da concorrência intervenha, leia os recentes estudos sobre comercialização da produção hortofrutícola elaborados pelo Observatório dos Mercados Agrícolas. No estudo de maio de 2006, demonstrava-se a existência de um desequilíbrio assinalável na distribuição do rendimento gerado pela comercialização, que não abrange apenas uma determinada fruta ou uma dada hortaliça, mas abrange toda a fileira analisada dos hortofrutícolas e abrangerá praticamente todas as outras fileiras do setor agrícola. E diz mais que esse desequilíbrio está no setor dos mercados retalhistas. Depois, se soubermos, pode concluir. Que segundo o índice Nielsen Alimentar, a percentagem de vendas de hiper e supermercados representava já em 2004, antes do 1.500.000 metros quadrados de nova área comercial permitida pela Lei 12 de 2004, representava em 2004 83,6% do total do mercado e que o conjunto dos 5 maiores operadores representa 67,5% do mercado de retalho, tiraremos as conclusões que se impõem. Para tirarmos uma conclusão final, certamente melhorado nos seus mecanismos, o país e a agricultura portuguesa bem precisavam da legislação como a que agora é proposta pelo Partido Ecologista Os Verdes. O Sr. Deputado Madeira Lopes tem 5 segundos, não para consumir local, mas para fazer a intervenção final. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para registar que todas as bancadas consideraram simpático o projeto apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes. Só é pena é que falte a coragem para dar um passo em frente no sentido dos valores que o projeto pretendia defender. Certamente que o projeto não é isento de falhas e poderia ser melhorado. É pena é que não seja dada a oportunidade para discutirmos estas questões em sede de comissão, em sede de especialidade e, de facto, dar um contributo importante para melhorar e dar oportunidade aos consumidores portugueses a consumirem produtos portugueses nas grandes superfícies. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos passar
ao período de votações. Antes disso, a verificação de quórum. O Sr. Deputado Ricardo Gonçalves pode avançar para o seu lugar, introduzir o cartão, certificar-se que o sistema eletrónico funciona. Caso não funcione, pode registrar a sua presença no serviço de apoio. Podem acionar o mecanismo, podem certificar a vossa presença acionando qualquer dos botões. Podem indicar o resultado. Cento e 156 mais 12, há quórum de deliberação e já sabem, os que não puderam de qualquer modo usar o registro eletrónico terão que assinar folha de presença no serviço de apoio. Vamos passar ao voto 110-10, apresentado pelo CDS-PP, de congratulação pelo título mundial do atleta Fernando Zenga Machado em kickboxing. O Sr. Deputado Abel Batista vai ler o voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Voto de congratulação número 10/10 pelo título mundial do atleta Fernando Zenga Machado em kickboxing. Terminou em Belgrado, no passado dia 30 de setembro, o Campeonato Mundial de Kickboxing. Portugal, que à semelhança de 50 outros países se fez representar, obteve pela primeira vez na sua história a medalha de ouro na categoria de 54 kg e uma medalha de bronze na categoria de 75 kg, ambos na disciplina K1. A medalha de ouro foi conquistada por Fernando Zenga Machado, atleta do Vitória Sport Clube de Guimarães, frente ao campeão do mundo em título, o bielorrusso Alexei Papu. Já a medalha de bronze foi conquistada pelo atleta José Reis, do clube do Cacém Fitness. De realçar igualmente o grande empenho, apoio e profissionalismo da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai, presidida pela doutora Ana Vital Melo. Os atletas e a Federação demonstraram estar à altura da enorme exigência competitiva da prova. E a Assembleia da República congratula-se assim pelos resultados obtidos e pela forma como todos os atletas presentes em Belgrado se comportaram, representando e dignificando a bandeira de Portugal. Votos contra, abstenções, aprovado por unanimidade. O segundo voto, 113-10, é apresentado por todos os grupos parlamentares e resulta de uma fusão de dois projetos anteriores, apresentado pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS, e é de condenação pelos atos de vandalismo ocorridos no cemitério judaico de Lisboa. Sr. Deputado Celeste Correia, faz favor de ler. O cemitério judaico de Lisboa foi objeto de reprováveis atos de vandalismo no passado dia 25 de setembro. A comunidade israelita de Lisboa, em posição pública, entendeu que tais atos configuravam um crime contra a comunidade judaica, bem como uma ofensa à sociedade civil portuguesa, à democracia e ao Estado de Direito. O antissemitismo
expressão condenável do ódio e da violência raciais, é em absoluto incompatível com os valores de convivência da sociedade democrática portuguesa e representou, ao longo da história, um vasto conjunto de tragédias com as quais não pode nem deve contemporaneizar o espírito de pluralismo, liberdade e tolerância democrática em que se funda o Estado de Direito. A liberdade religiosa, a compreensão recíproca e o diálogo entre diversas culturas e valores civilizacionais constituem património intangível da sociedade contemporânea e da convivência democrática em Portugal. Assim sendo, a Assembleia da República condena com veemência os atos ocorridos no cemitério judaico de Lisboa. Exprime a mais profunda solidariedade às famílias atingidas e reitera à comunidade judaica a firme vontade da República Portuguesa em garantir, sem qualquer tibieza, a integralidade dos direitos, liberdades e garantias protegidos pela Constituição. Votos contra, abstenções. Aprovado também por unanimidade. Projeto de deliberação 1110, Presidente da Assembleia da República, alteração do elenco das comissões parlamentares. Votos contra, abstenções. Sentar, está aprovado com votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, à abstenção do CDS-PP. Sr. Deputado Diogo Feio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar à Câmara que o CDS apresentará uma declaração de voto por escrito. Muito obrigado. Projeto de Lei 169/10 do Bloco de Esquerda, política tarifária nos sistemas de transporte público. Os senhores deputados votam a favor. Esquerda. Os senhores deputados que se abstêm. PSD, CDS. Está rejeitado. Votos favoráveis do proponente do PCP e do PEV. Abstenção PSD e CDS. Contra PS. Projeto de deliberação. Projeto de resolução 227/10 do PCP. Aprova a iniciativa Software Livre no Parlamento. Há um conjunto de propostas de emenda. A proposta de eliminação ao ponto 1 foi retirada, apresentadas pelo PS, PSD, CDS e PP. E, por acordo entre os grupos, votaremos o conjunto das propostas de alteração. Votos a favor das propostas de alteração. Podem sentar. Votos contra. Podem sentar. As propostas de alteração em conjunto estão todas aprovadas. Votos favoráveis, PS, PSD e CDS, contrários das restantes bancadas. Vamos agora votar na especialidade o conjunto dos restantes artigos e também a votação conjunta da deliberação, tal como emendada pelas propostas de emenda. Votos a favor? Podem sentar. Abstenções? Aprovada por unanimidade. Voto na generalidade. Projeto de Lei 397/10 do PCP, criação do Conselho Nacional para as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Votos a favor? Votos contra? Está rejeitada. Teve os votos favoráveis proponente Bloco de Esquerda, PEV e CDS. Abstenção do PSD. Votos contra do PS. Projeto de Lei 1010 do PEV estabelece o direito de consumir local. Votos a favor? Abstenções? Está rejeitado. Votos favoráveis do proponente PCP, Bloco de Esquerda, contra das restantes bancadas. Vamos votar. Votação global. Proposta de resolução 62/10 do Governo. Aprova a Convenção do Conselho da Europa relativa à luta contra o tráfico de seres humanos. Aberta a assinatura em Varsóvia a 16 de maio de 2005. Votos contra? Abstenções? Aprovada por unanimidade. Pareceres da Comissão de Ética.
Unicamente um parecer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e é no sentido de autorizar o Sr. Deputado Abel Lima Batista a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito do Tribunal Judicial de Ponte de Lima. Tem apreciação, votação, votos contra, abstenções. Aprovado por unanimidade. O PCP pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Presidente, muito obrigado. A declaração de voto refere-se ao projeto de resolução que aprovámos há momentos. Com a aprovação deste projeto de resolução do PCP, queremos apenas sublinhar a importância e o significado da iniciativa que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou na Assembleia da República. E queremos afirmar claramente que só não temos um texto final com o alcance e as medidas que poderia e deveria ter porque o PS e a direita se entenderam entre si e impuseram alterações que, em larga medida, desvirtuaram o que pretendíamos ver aprovado. A submissão e o medo de afrontar os interesses instalados das grandes corporações impediram os senhores deputados de dar um passo mais decidido e concreto. No entanto, não temos dúvidas de que valeu a pena promover a apresentação desta iniciativa, de que valeu a pena promover o agendamento deste debate, de que vale a pena continuar a intervir em defesa da adoção, do desenvolvimento e da promoção do software livre em Portugal. São aspectos fundamentais para a própria democracia, como a disponibilização pública de documentos oficiais deste órgão de soberania em formatos abertos para os cidadãos, que passam a ser um compromisso da Assembleia da República por proposta e iniciativa do PCP. Mesmo a disponibilização de ferramentas e soluções técnicas em software livre, embora nos termos mais tímidos, mais cerimoniosos que os senhores deputados acabaram por impor, corresponde de facto, mesmo assim, a uma medida inovadora que altera de facto a situação e coloca avanços que devem ir mais longe. E é no sentido de que vão mais longe estes avanços que o PCP reitera a sua disponibilidade, o seu empenho e a sua convicção em continuar aqui na Assembleia da República e não só a defender e a apresentar propostas concretas para a promoção desta alternativa credível, fiável e real, de facto, em relação àquilo que os grandes grupos económicos, as grandes corporações multinacionais procuram impor aos povos, às economias e aos Estados. Sr. Deputado Afonso Candal, também para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o Partido Socialista votou na versão final favoravelmente a esta iniciativa que teve origem no Partido Comunista Português, pela simples razão que foram integradas diversas, inúmeras propostas de alteração, praticamente a todos os seus números, que transformam aquilo que era uma iniciativa dirigida e enviesada numa iniciativa global final que mereceu a unanimidade desta Câmara, que tem francas virtudes. Porque se o Partido Comunista entendeu que é uma matéria de reflexão política da Assembleia da República saber qual é que é o software que se usa ou que se deixa de usar, damos de barato. Pena temos que, porventura, pelo menos não é do meu conhecimento, alguma vez tenha lembrado, ou que nunca se tenha lembrado, de colocar a questão no sítio próprio, ao nível do Conselho de Administração da Assembleia da República, porque também nunca foi decidido em plenário da Assembleia da República que os nossos sistemas fossem o A, o B ou o C. A diferença é que a versão final foi hoje aprovada, permite ao Partido Comunista limpar os seus computadores todos e instalar lá o software que entender. Mas não obriga, não me obriga a mim, nem a nenhum deputado desta Câmara, a ter que usar o software que o Partido Comunista entende que é melhor do que os outros. Mais, esta iniciativa, na sua versão final, permite evoluir no sentido de permitir o acesso aos documentos da Assembleia da República, diga-se, já hoje possível em qualquer circunstância, mas de forma mais fácil, por quem usa software livre, sem, no entanto, ter, uma vez mais, o caráter de exclusividade que o Partido Comunista pretendia, de impedir que a esmagadora maioria da população portuguesa, utilizadores em massa do sistema que a Assembleia também utiliza, o possam igualmente fazer. Ou seja, finalizando uma iniciativa dirigida e enviesada
de tomada de parte Pode por concluir, parte Sr. do Partido Deputado. Comunista. No novo regimento, as declarações de voto são 2 minutos. Termino já, Sr. Presidente, peço desculpa. Termina uma iniciativa virtuosa pelas alterações que foram introduzidas pelas restantes bancadas PS, PSD e PP, numa iniciativa virtuosa de igualização de condições. Senhores deputados, os nossos trabalhos estão concluídos. Dia 9 e 10 haverá jornadas parlamentares do PCP, por isso não há plenário dia 10, a quem desejamos bons trabalhos e boa reflexão. No dia 11, quinta-feira, teremos sessão plenária, às 15 horas, haverá declarações políticas, a reapreciação do decreto da Assembleia da República 150-10 sobre o regime de responsabilidade civil extracontratual do Estado, com votações, depois a apreciação do projeto de lei 402-10 do CDS, que adita ao Código de Procedimento e do Processo Tributário um novo título sobre arbitragem, e haverá votações às 18 horas. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados.